essa galerinha gente boa. E vou dar um aviso. Essa galerinha gente boa somos nós. Somos nós. Que viemos para o Brasil para fazer valer a mensagem do Evangelho. Mas como assim, gente? Se aqui o Brasil é o país do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, como diz o título do livro, que foi psicografado pelo Chico, como que aqui vai ser a pátria do Evangelho se só tem essa galera reencarnando? Se eu que estava lá nas cruzadas, matando pessoas porque elas tinham uma religião diferente da minha, o que eu vou acrescentar para o Brasil? O que eu vou fazer para o Brasil? Inquisidor, se eu fui inquisidor, estava lá colocando fogo em gente, principalmente em mulheres, chamadas de bruxas, sabendo que magia não existe. Não existe magia. Não existe magia. Muitas eram médiums. Eram médiums. Como o Rodrigo está lá trabalhando, com o auxílio do Pedro, eram médiums. Eu coloquei fogo nesse pessoal. E agora eu estou aqui no Brasil. O que eu vou fazer aqui para ajudar o Brasil? A gente tem que retomar o objetivo do Evangelho. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para um grupo de pessoas escolhidas que envergavam asas brancas e que voavam junto aos céus e sentavam do lado direito do Senhor. Ele veio para auxiliar-nos a crescer. Jesus veio para ajudar a gente a se melhorar. O Brasil é a pátria do Evangelho pela modificação interior que ele traz para todos os que aqui habitam. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu não preciso estar com uma roupa especial, não preciso estar utilizando joias, não preciso de um templo dourado, de um templo maravilhoso. Eu preciso estar disposto, de coração aberto, a receber a palavra de Jesus, que é só amor e caridade, e praticar isso. Eu tenho que receber essa palavra, disposto a ouvir e praticar. E por isso que o Brasil é o país do Evangelho. Pessoas que outrora viviam em encarnações anteriores na Europa, cometendo os maiores desvarios em todas as áreas, vêm para o Brasil, se melhoram, aprendem o amor e a caridade e retornam para suas pátrias de origem em vidas posteriores. Vêm amigos da Ásia distante aqui do nossa proximidade geográfica. Eles vêm aqui, trabalham, aprendem e retornam para os seus países de origem, em outras vidas. Essa é a missão do Brasil. Nós recebemos não só espiritualmente pessoas de todas as nacionalidades, recebemos fisicamente também. O Brasil é o país dos imigrantes. Nós recebemos os negros vindos da África, dos vários países da África. Recebemos portugueses, os primeiros, depois dos índios, a chegarem até aqui. Recebemos espanhóis, ingleses, holandeses, alemães, japoneses. A comunidade japonesa fora do Japão, a maior comunidade japonesa que existe é aqui no Brasil. Recebemos pessoas de todos os continentes aqui. Isso não é à toa, porque quando vieram esses imigrantes, eles possibilitaram que o reencarne de espíritos vindo desses lugares e as provas que eles teriam que passar fossem mais fáceis, mais tranquilas. Se numa vida eu fui um japonês, lutei em uma das minhas guerras feudais, sacrifiquei inúmeras pessoas, matei inocentes, sem uma causa legítima, seria muito difícil eu vir para um outro lugar e que não tivesse nada da cultura,
reencarne anterior, seria muito difícil. Então eu vou renascer na comunidade japonesa lá em São Paulo. Eu fiz barbáries na Turquia, vou renascer na comunidade, no seio da comunidade turca que veio se estabelecer aqui no Brasil. Minha vida na Europa foi extremamente difícil e prejudicial aos meus semelhantes. Vou passar as minhas provações em busca do amor e da caridade nas colônias, nas colonizações europeias que houveram espalhadas aí pelo Brasil. Só fui um holandês que não fiz o meu trabalho numa encarnação e estou precisando de uma experiência que me renove as atitudes. Eu vou nascer nas colônias holandesas lá no Nordeste, no Norte do Brasil. A misericórdia divina é tão maravilhosa que Ele permite que o meu pagar de dívidas seja no ambiente que eu estou mais acostumado. Por isso que o Brasil é essa mistura. E hoje, no entorno, vamos olhar os países que nós recebemos, tantos imigrantes, físicos, carnais, quanto espirituais. O Japão, que era um país bélico, extremamente violento. As histórias de ninjas, assassinos, não são historinha. Eles existiram e eram uma época de extrema crueldade para com os seres humanos. Como está o Japão hoje? Um dos países mais pacíficos, com a população mais trabalhadora. Os holandeses que vieram para o Brasil, holandeses esses que, na sua exploração náutica, eram extremamente cruéis com os povos em que eles aportavam seus navios de guerra. Hoje, a Holanda, o Senado holandês está debatendo a possibilidade de fechar o último presídio que existe lá, em funcionamento. Eles estão pensando em fechar porque não tem mais presos. As pessoas são honestas, 100% honestas lá? Não, porque o planeta é um planeta de provas e expiações. Mas eles não são violentos. Não cometem crimes tão graves ao ponto da pessoa não poder mais conviver em sociedade. Eles estão discutindo se vão fechar a última prisão deles ou não. E o Brasil tem parte nisso. Os espíritos, há séculos atrás, holandeses, reencarnaram no Brasil, comeram o pão que o diabo amassou. Por quê? As provações, de acordo com as palavras de Jesus. De acordo com as palavras de Jesus. A dor é a eterna lapidaria de todos os espíritos. Eles vieram aqui para aprender por meio da dor. Ficha verde, tratamento até o número 6. Ismael, então, incumbido da tarefa de Jesus, de trazer para o Brasil os espíritos mais difíceis do mundo para promover o objetivo real da pátria do Evangelho, para trazer esse objetivo real da pátria do Evangelho. Ismael então vai até as regiões mais cheias de trevas que circundam o planeta Terra, em busca dos desvalidos mencionados por Cristo. E conclama dizendo: há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu Evangelho, de caridade, de perdão, de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Então Ismael foi até os locais mais difíceis do plano espiritual trazer essas almas em sofrimento para serem tratadas pelo Evangelho de Jesus em nosso país. Essas almas somos nós, que estamos aqui para poder receber a cura verdadeira para os nossos males, para as nossas enfermidades.
E a cura verdadeira vem sempre de dentro de nós, do nosso coração, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E esse planeta, esse país, que vai receber esse grupo de pessoas para fazer valer a palavra do Evangelho de Jesus, de acordo com o próximo verso da música, diz o seguinte: onde aquele que chora não caminha tão só. Então, retomando aqui a letra da música: em que serão plenos a fraternidade, o bem e o perdão, onde aquele que chora não caminha. Está falando aqui: e em todo lugar todos juntos irão como irmãos transformar essa terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminha tão só. Para a gente entender um pouco a necessidade de trabalharmos juntos, a necessidade da fraternidade, eu vou pegar uma fala do Papa Bento XVI. Ele teve um papado curto, um papado às vezes um pouco polêmico, mas ele também tinha uma missão a cumprir no planeta Terra. Ele era um dos muitos espíritos missionários que vieram para cumprir uma tarefa. E numa das falas dele, ele disse o seguinte: que as causas do subdesenvolvimento não são de ordem material, mas, sobretudo, a falta de fraternidade entre os homens e povos, que por causa da globalização crescente são vizinhos, mas não irmãos. Quantas vezes nós percebemos que alguém que está do nosso lado está passando por uma dificuldade e, às vezes por distração, às vezes por timidez, que está relacionada ao orgulho. Se eu fosse falar do orgulho também, seria uma outra palestra só para falar do orgulho. Eu vou ficar aqui realmente a tarde toda. Nós vemos irmãos que estão do nosso lado sofrendo e não nos dispomos a auxiliar. Não nos dispomos a auxiliar. Nós estamos sendo vizinhos, mas não somos irmãos. A fraternidade caminha para que seja uma realidade no mundo inteiro. O Brasil, como é o foco de renovação do mundo, vai ser provavelmente um dos últimos países a conhecer de perto, de forma palpável, essa fraternidade. Porque nós somos o hospital, nós somos a escola. Nós recebemos os doentes, eles saem de casa, vêm até nós, para depois retornar para suas casas sãos. Então nós vamos primeiro curar o mundo inteiro. Não deixemos, se nós tivermos possibilidade, se nós tivermos coragem, não deixemos os nossos semelhantes, principalmente os mais próximos, dentro das nossas famílias, estarem sozinhos. Vamos dar um ombro amigo, vamos dar ouvidos a essa pessoa, vamos perceber as necessidades dela, usar da nossa empatia para com o nosso semelhante. E aí sim nós vamos estar construindo esses novos tempos no planeta e em nós mesmos. Não dá esse passo. Exige coragem, principalmente nos tempos de hoje. Se a gente bate na porta do vizinho e vai cumprimentar ele, prazer, a gente não se conhecia, o vizinho vai começar a achar que a gente está querendo alguma coisa, vai começar a achar que a gente está querendo roubar ele. A situação é muito tranquila, por isso que exige coragem. Só que a gente tem um exemplo a seguir, não um. Nós temos o maior exemplo a seguir, que é Jesus. Jesus teve coragem e mostrou para a gente o caminho. E tantos outros irmãos tiveram igualmente coragem. E digo, não é uma caminhada fácil. Chico Xavier passou por grandes dificuldades. Allan Kardec, Bezerra de Menezes,
Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira e tantos outros espíritos de luz que estão no seio da nossa doutrina passaram por dificuldades. Mesmo que eu não seja espírita, o mundo nos trouxe outras pessoas também para a gente seguir de exemplo, que tiveram coragem, enfrentaram o mundo e trouxeram a paz e o amor de Cristo, não só para si mesmo, mas para todos os seus redores. Vou falar de irmã Dulce, que em breve vai ser canonizada pela Igreja Católica como Santa Dulce dos Pobres, que é um dos maiores reconhecimentos dentro da Igreja Romana para uma pessoa que esteve encarnada aqui na Terra. A gente pode falar de Maria Teresa de Calcutá, podemos falar de Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Papa João Paulo II, o ainda encarnado, e ainda tem muito pelo que passar aqui na Terra, Papa Francisco. Temos inúmeros exemplos de abnegação e dedicação. Deixa eu chamar alguém. Desobsessão, ficha vermelha, até o número 20. Então, queridos irmãos, vamos seguir os exemplos daqueles que vieram antes de nós. E não deixemos os nossos irmãos de caminhada sozinhos. Nós viemos para viver em sociedade. Nós viemos para trabalhar juntos para que com as nossas diferenças nós possamos compreender aquilo que nós temos que melhorar dentro de nós. A partir das nossas diferenças. Não é à toa que nós somos tão diferentes um do outro. Eu não estou falando só da diferença íntima, mas eu estou falando da diferença física também. Somos extremamente diferentes uns dos outros, ao ponto de que você tem uma pessoa que é igual a você, fisicamente igual, no caso dos irmãos gêmeos, é um tipo de provação, que a pessoa tem que tentar entender, tem que tentar descobrir a sua própria individualidade. Continuando então a música, a letra da música. Então, onde aquele que chora, então o mundo melhor vai ser o mundo em que, onde aquele que chora não caminha tão só, onde a alma sofrida compreenda o sofrer, onde a alma sofrida compreenda o sofrer. Uma das coisas que me motivou a permanecer na doutrina espírita, eu não nasci na área espírita, porque meus pais me apresentaram a evangelização aos 8 anos de idade. Fui batizado na Igreja Católica e meus pais eram católicos e é só aos 8 anos que meus pais me apresentaram a doutrina espírita. Mas eu decidi continuar na senda da doutrina espírita porque eu consegui entender por meio dela por que eu sofro, por que todos nós sofremos. Quando a gente entende por que a gente sofre, a gente não se revolta. A revolta é uma coisa muito complicada. Estou infringindo uma lei divina, me permitindo estar aqui para aprender. E essa vida que eu tenho é a que eu preciso, é a cruz que eu consigo carregar. Então a revolta só me afasta de Deus. Me preveniu também do desalento. Porque mesmo quando eu estou no meu quarto à noite, de portas fechadas, eu sei que eu não estou sozinho. Cada um de nós tem o seu espírito protetor, o espírito guardião, um espírito de luz que nos acompanha e nos guia como missão, como trabalho. E Jesus é tão misericordioso que esse espírito existe para todos. Não nos desgastemos em pensar, peraí, mas até para aquela pessoa, até para o meu vizinho, ele tem um espírito protetor de luz que o guia e o ampara? Tem.
Até para aquela pessoa que cometeu aquele crime hediondo, tem um espírito protetor? Tem. E está o tempo todo recebendo influências positivas para poder tentar caminhar no bem. Todo mundo tem. Então eu não me senti mais desalentado. E também eu não sou abatido pela desesperança. Essa fala toda, essa música, Novos Tempos, ela fala sobre esperança. A esperança é acreditar que algo de melhor virá acontecer. A crença de que algo de bom vai acontecer é a esperança. E ela dá força para a gente para continuar na caminhada nas horas mais difíceis, nas horas mais duras. A pergunta 964 do Livro dos Espíritos, essa pergunta está na 4ª parte, capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros. Então tem um capítulo do Livro dos Espíritos, gente. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos, uma parte do Livro dos Espíritos, que fala para a gente o que vai acontecer depois dessa vida. O que vai acontecer comigo? Eu comi demais, eu tenho o vício da gula. O que vai acontecer comigo depois? Pelo fato de eu ter esse vício. Esse capítulo. Peraí, mas eu tenho o vício do álcool que atrapalhou as condições da minha vida familiar. Eu sei o que vai acontecer. O Espiritismo esclarece, a doutrina espírita consola. Porque ela tem como base os preceitos do Evangelho de Jesus Cristo, do nosso governador do planeta Terra. Isso me consolou. Isso me consolou e me fez permanecer nessa doutrina. Então, na pergunta 964, Kardec pergunta aos espíritos: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele, para Deus? Então quer dizer que Deus escolheu para a gente para punir ou para dar parabéns pelas coisas que a gente está fazendo? Que bom que a gente não ouviu a batida. Que bom. Graças a Deus. Tem que dar graças, né? Resposta dos Espíritos: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Não, dizendo-lhe, por exemplo: foste guloso, vou punir-te. Os Espíritos continuam a resposta. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte do corpo físico, são a consequência dos excessos. Seja esses excessos o excesso de velocidade ou excesso de imprudência. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Então, quando os Espíritos responderam a Kardec essa pergunta, eles estavam falando: Deus não pune ninguém, Deus não julga ninguém. Deus é grande, não porque Ele pode mandar e desmandar, fazer cair um relâmpago. Deus não é grande por causa disso. Deus é grande pela imutabilidade de suas leis. Porque as leis de Deus não mudam, são as mesmas para todos, sem caprichos, nem exclusivismos, nem preferências. E é a infração à lei de Deus que causa os nossos sofrimentos. Sejam essas infrações causadas nessa vida, algumas a gente expia bem rápido, ou em vidas anteriores. E a culpa que cada um vai sentir depende do esclarecimento que cada um tem. Quando nós temos o conhecimento, nós já sabemos o que deve ser feito, o que pode ser feito e o que não pode, o que vai causar sofrimento para a gente e o que não vai causar, a gente já sabe.
Então nós nos sentimos culpados. A culpa nada mais é do que nós sabíamos o que devíamos fazer, mas não fizemos. Essa é a punição. A gente sabia o caminho para a felicidade e a gente não seguiu. Eu sabia que naquela noite eu não poderia ter feito determinada coisa quando eu conversei com o fulano. Mas eu fiz isso. E magoei a pessoa. Eu fico chateado. E essa chateação que eu sinto depende do quanto que eu sei o que é certo e o que é errado. Muitos de nós ainda são crianças espirituais. Nós ainda não temos a noção do que é certo, do que é direito. Por isso que Jesus veio até a terra para ensinar-nos com o seu exemplo. Trouxe a palavra também, que os evangelistas transcreveram em papel. Mas ele, mais que isso, trouxe o exemplo. E a gente conhece, nós que estamos aqui no seio de uma religião cristã, sabemos. E por conta disso, quando erramos, o nosso sofrimento interior é maior. Não tem Deus punindo a gente, não tem Deus mandando a gente para o céu, ou para o inferno, ou para o umbral, né? Que muitas vezes acaba sendo o inferno do espírito, né? A gente acaba trazendo umas coisas da Igreja Católica. Pode falar? Deus não nos pune dessa forma. Nós nos sentimos culpados por sabermos o que deveria ser feito e não fizemos. A gente se sente culpado por isso. Então a responsabilidade de um cristão, independente da denominação religiosa, a responsabilidade de um hindu que conhece os preceitos da iluminação interior por meio do nirvana, é uma responsabilidade grande. A responsabilidade de uma pessoa que conhece a palavra de amor e caridade que Jesus veio trazer para a terra, em todos os campos, é maior, é uma responsabilidade maior. Então, a gente tem que pegar essa informação que a gente tem que pegar esse conhecimento moral que a gente está lutando por adquirir, conseguir praticar, e fazer o que está falando a outra parte da música, a outra frase da minha música. Vou comer para mim, não é minha não. Da música. Essa música, gente, eu gosto dela muito. Ela me ajudou muito em muitos momentos da minha vida também, quando eu era mais jovem. Então, onde a alma está sofrida, compreende o sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Quando a gente compreende por que a gente sofre, a gente não fica mais estagnado depois de uma queda. Quando Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, ele está falando das principais características da criança. Uma delas é, tomou um tombo, tropeçou, rapidinho já levanta e continua correndo, brincando. A gente tem que ser assim também. A gente tem que ser assim também, é difícil. A gente cai, dói muito. Mas como uma criança, a gente tem que perceber que isso é passado, o que importa é o que está na minha frente. É a diversão da brincadeira, ou seja, a busca da felicidade. Nós que somos adultos não temos mais a possibilidade nem o tempo para brincar. Não temos mais isso. Então nós temos que buscar a felicidade de outra forma. Temos que buscar a felicidade de outra forma. Felicidade não está na matéria. Não está na roupa que a gente veste, no calçado que a gente usa, no carro que a gente tem, na casa decorada, maravilhosa que a gente demorou anos para construir, gasta horas por dia para poder manter limpa. A felicidade existe no amor ao próximo, em fazer o outro feliz. Em fazer o outro feliz. Depois que a gente encontra motivos para crescer, continua a música. Depois das tormentas virão tempos novos. No livro dos Espíritos fala para a gente que nós temos duas formas de crescer, de aprender. Primeiro, é a primeira oferta que Jesus dá para a gente. Aprender por meio do amor. Aprender por meio do amor. Essa é a primeira oportunidade que ele dá.
A gente tenta por meio do amor, tenta por meio do amor, erra, sucessivas vezes. Em algum momento a gente vai falar assim: Jesus, está muito fácil, você está sendo muito misericordioso comigo. Eu estou errando por causa da minha mão, estou errando por causa dos meus olhos. Na próxima encarnação, arrancai-o e jogai-o ao fogo, para que eu não cometa mais esse erro. Então, nós, depois de errarmos várias e várias vezes, com a misericórdia de Jesus do nosso lado, com o amor de Jesus, nós pedimos para que a dor seja o auxílio para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. A gente sofre, gente, aqui na Terra, não é porque Deus mandou não, tá? Deus é misericórdia. A gente sofre porque a gente pediu, muitas vezes implorou lá no plano espiritual para poder nascer. Se eu vim com uma doença muito grave, que não foi causada por algum excesso, algum vício nessa encarnação, ou por algum vício, gente, não estou falando de vícios só materiais, estou falando de vícios morais, egoísmo, inveja, orgulho, isso tudo causa doença na gente, tá? Isso tudo causa doença na gente. O não perdão também causa doença na gente. Então, se não foi causado nessa vida, é porque eu estou pagando a dívida de outra encarnação. Tem um caso de um garoto que foi arrastado por um carro após esse carro ter sido roubado, e esse garoto veio a se encarnar aqui no planeta Terra. Notícias espirituais nos dizem que esse garoto, em existências seculares no passado, há muito tempo atrás, ele se divertia, se comprazia em amarrar escravos em cavalos e fazer esses cavalos correrem, arrastando os escravos até a morte destes. Essa criança se comprazia com isso. Ele fez isso a inúmeros escravos. Se divertia com a morte dele. Nós éramos cruéis antigamente. A gente ia para circo, ver leão, comer gente, devorar pessoas gritando, nós éramos muito cruéis. Esse garoto não era diferente de nós. E com a misericórdia de Jesus, a pedido deste garoto, para limpar a última manchinha que estava faltando dentro do seu coração, Jesus permite, a pedido dele, repito, que nessa vida ele tem que passar por isso uma única vez. Ele fez a inúmeras pessoas. Com a misericórdia de Jesus, ele vai ter que passar isso uma única vez para limpar a última manchinha do seu coração. Então, quando a gente está passando por uma coisa difícil, a gente tem que lembrar da misericórdia de Jesus. Isso que a gente está passando provavelmente é mais fácil do que a gente precisava. É mais fácil do que a gente pediu, porque ele deve. Quando a gente está lá no plano espiritual, se preparando para reencarnar, você fala, não, essa tarefa aqui que você está pedindo é difícil demais. Não, vamos fazer assim, você vem, faz uma coisinha um pouquinho menos difícil, e na outra encarnação, se você quiser, você faz uma coisa, né? O que está faltando? É assim. Então, quando a gente vê na vida motivos para crescer, para aprender, nós estamos chegando nesses novos tempos para a nossa alma, nosso coração. Depois, então, dessa dificuldade que nós passamos aqui na vida, dessa tormenta, nós crescemos. Infelizmente, o Japão precisou do genocídio por meio de 2 bombas nucleares para assumir a postura de paz com o restante do mundo. Infelizmente, a população da região da Indonésia, em 2004, teve que receber uma tsunami gigantesca, destruidora,
para começar a repensar a postura quanto sociedade. Infelizmente, em alguns lugares nós precisamos passar por provações e lutas muito grandes para crescermos, mas é porque já se esgotaram as possibilidades por meio do amor. Esse momento de provação extrema, que é o desencarne aqui na Terra, para nós que estamos imersos aqui no planeta Terra, essas provações da carne, no caso do desencarne, é algo bastante difícil, mas que a gente pode ter um consolo. Jesus, ficha verde até a número 12, ficha amarela 4. Nenhuma morte, nenhum desencarne. Quando eu falo morte, gente, eu estou referindo ao fim da vida do corpo orgânico, tá? Não estou falando da morte do espírito, porque nós, que somos espíritos, somos imortais. O nosso corpo, a nossa veste, é que, por hora, não consegue mais funcionar direito. É como uma máquina que não consegue mais funcionar, tá? Então, todas as mortes, todos os desencarnes que acontecem aqui no planeta Terra não ocorrem por acaso. Todos têm um sentido. Assim como eu citei o exemplo do garoto que foi infelizmente arrastado pelo veículo, isso acontece também em todos os tipos de situações. Então, há relatos nas obras de André Luiz principalmente, de desencarnes que ocorreram de forma muito violenta, mas para extirpar as trevas, ou seja, a culpa que ainda existia dentro do coração dessas pessoas. Então, nada acontece por acaso, até as provações mais contundentes, as que envolvem grandes números de pessoas, esses foram 11, mas tem calamidades que envolvem centenas, ou no caso de Hiroshima, 120 mil pessoas com uma fome, com um apertar de botão, 120 mil pessoas morreram instantaneamente e tantas outras iriam nascer com deformidades físicas causadas pela radiação. 120 mil de uma vez só, um apertar de botão. Ninguém morreu por acaso. Tudo tem um porquê. Muitas vezes nós não conseguimos sequer entender como que se processa a justiça divina. Mas cada um daqueles que estavam ali precisavam de carregar aquela cruz, precisavam desse momento de salvação. Inclusive as pessoas que estavam lá no hospital. E vale lembrar, cada pessoa é única. Não tem como falar, esse pessoal morreu por causa disso. Não tem como. Cada provação, cada necessidade é única.
situações que nos trazem aprendizados únicos. Esse filho que colocou essa coisa, que colocou a máscara na mão pouco antes dela falecer no centro do hospital que teve recente agora aqui no Rio de Janeiro, ontem, esse ensinamento, a lição que essa pessoa vai poder trazer para a vida dela é única. E essa pessoa precisava disso. A justiça divina, ela é infalível para todos nós. E lembrando, fomos nós que pedimos por tudo isso. Porque Jesus é amor. Deus é o amor. Então nós não podemos nos esquecer disso quando passamos por provações mais difíceis nas nossas vidas. O horário que já excedeu. Vou continuar aqui rapidinho só para finalizar o restinho da música. Então, depois das tormentas, virão tempos novos, de luz, de esperança, de paz entre os povos. Então, essa é outra linha da nossa música, de luz, de esperança, de paz entre os povos. A luz que ele cita, só para reforçar, quando a gente fala muita luz, né, que a luz de Deus nos abençoe, a luz, ela não é só um símbolo da iluminação espiritual que Deus nos traz. A luz, ela é, a rigor, o motivo da existência de vida no planeta Terra. Nós só temos vida como nós conhecemos hoje, aqui no planeta Terra, por causa da existência da luz. A luz, essa onda eletromagnética que surge por causa do processo de fissão nuclear entre dois átomos de hidrogênio lá no Sol. Essa luz, que leva aproximadamente 8 segundos para sair do Sol e chegar até aqui, é a fonte de calor, é a fonte de energia que permite a vida no planeta. E essa luz ela é tão importante para a gente que alguns psicólogos estão falando que a luz do Sol é tão importante para a cura da depressão quanto alguns medicamentos. Geralmente, quando uma pessoa está deprimida, a pessoa está passando por uma situação de angústia íntima indescritível, porque a depressão ela é absolutamente única para cada pessoa. Quando a pessoa está passando por um momento de grande dificuldade, muitas das vezes ela não gosta de receber a luz do sol. Muitas das vezes ela não gosta de receber a luz do sol. E é justamente a luz do sol que é esse bálsamo que alguns psicólogos estão afirmando que pode ser tão bom quanto alguns medicamentos. Mas é isso mesmo, às vezes a pessoa realmente se fecha dentro do quarto, se fecha dentro de um ambiente escuro e acaba não recebendo a bênção que é a luz do sol, que é uma bênção de Deus. Sobre a questão da luz, tem uma frase do Michelangelo, artista, pensador, né? Ele fala o seguinte: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Então tem um escultor querendo fazer uma obra, uma escultura ficar bonita. O que esse escultor tem que fazer? Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largas o cinzel. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Antes de começar o trabalho, tem que iluminar. O pintor não consegue pintar numa sala escura. O pintor ele não consegue pintar numa sala escura. O escultor não consegue esculpir numa sala escura. Assim como, para realizar qualquer tipo de trabalho, nós precisamos de luz. E essa luz vem de Deus. Assim como Deus nos deu o sol, que aquece o nosso planeta e que permite a existência de vida no nosso orbe, para a nossa conformação orgânica, Deus também nos dá a luz moral, a luz que nos dá força para continuar na caminhada
e trazer vida, como disse Jesus, vida em abundância. A esperança, então, vai trazer luz, esperança e paz entre os povos. A esperança, já comentei dela, né? Ela é uma das 3 virtudes teológicas, ao lado da fé e da caridade. Então, quando a gente tem esperança, a gente está andando de mãos dadas com a fé e com a caridade. E essa definição não está no dicionário, Aurélio, tem dicionário da língua portuguesa, não está em livro espírita não, tá? Então, a esperança, ela anda de mãos dadas, é uma das 3 virtudes teológicas, que está ao lado da fé e da caridade. A gente só consegue forças, às vezes, para poder lutar pela nossa evolução, que é sinônimo de felicidade, quando a gente tem esperança. Nesse mundo novo, nesse tempo novo, a gente vai ter esperança brotando dentro de nós o tempo todo. Então, teremos também a paz. Jesus, em João capítulo 14, versículo 27, fala o seguinte: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. A paz, gente, de Jesus não é a paz que é vendida no mundo. Quando a gente pensa em paz no mundo, a gente está falando daquela paz da propaganda da loja que vende viagens. Aquela paz que eu fico de perna para o alto, num lugar bonito, ensolarado, numa praia, numa piscina. Não. A paz que é vendida pelo mundo é essa paz. A paz de Jesus não é a paz do corpo, não é estagnação. É a paz íntima, que só é obtida por meio do trabalho. Daqui a pouquinho falar um pouquinho mais do trabalho. Vou falar do trabalho, se vai demorar muito aqui, né? O pessoal já deve estar reclamando para acabar. Outra linha da música fala o seguinte: e o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. Isso é cantado. Quem tiver oportunidade, vai no YouTube, né? Procura lá na internet, digita Novos Tempos Espiritismo, Novos Tempos Música Espírita. E o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. O Espírito, olha o nome dele aqui, Adolfo, bispo de Argel, trouxe uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ele traz para a gente, escrito em forma de palavras, na minha opinião, uma das partes mais bonitas do Evangelho. É difícil falar qual que é a mais bonita, né? Uma parte que é igualmente bonita a tantas outras do Evangelho. O que é ser feliz? Qual que é a razão de ser feliz? Já adianto, quem é pai, quem é mãe, entende essa razão de ser feliz perfeitamente. Vou colocar as palavras de Adolfo, bispo de Argel, que ele enviou essa mensagem para Allan Kardec em 1861. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites. A beneficência vai trazer para a gente nesse mundo as maiores felicidades, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura, as outras, como olha a si mesmo. E se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão, ou seja, a pessoa tira a roupa dela mesma para poder dar uma roupa para o irmão. E ela fica feliz com isso. Ele termina: pudesseis, meus amigos,
ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quem, aqui na Terra, tem como única ocupação tornar felizes os outros é um abençoado de Deus. Isso dentro do lar e também profissionalmente. Se você tem uma profissão que você consegue tornar feliz as outras pessoas, é uma felicidade única para você, uma realização inexplicável. E quando a gente tem uma profissão e que muitas vezes nós não conseguimos alcançar esse objetivo, nós passamos por provações também igualmente grandes. Há um tempo atrás, estava conversando com um amigo médico e ele falou que a incidência de médicos com depressão, médicos tomando remédio para dormir, é gigantesca. E conversando, a gente percebe que muitas das vezes é porque eles se sentem mal por não conseguirem trazer felicidade para o seu semelhante. Alguns falecem nas suas mãos, na mesa de cirurgia. Às vezes um remédio que foi receitado de maneira errada causa a infelicidade do próximo. Então, a felicidade também consiste em fazer feliz o nosso semelhante. E é isso que a gente vai encontrar no Mundo Novo. Tratamento, ficha verde, até o número 20. música continua. De nós depende também que isso se torne real. Tudo isso que a gente falou até agora, para que isso se torne real, depende da gente. Como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer para esses novos tempos chegarem até o planeta Terra? Trabalho. Trabalho. E eu não estou falando só do trabalho que rende o pão nosso de cada dia. Não é só esse trabalho. Na pergunta 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, só as ocupações materiais que a gente pode entender como trabalho? Os Espíritos respondem: não. O Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Até quando a gente está doente em cima de uma cama de hospital, quando a gente não tem forças para levantar um dedo, até nesse momento a gente pode trabalhar no bem, resistindo com coragem e com resignação, para incentivar e para alegrar o dia daqueles que cuidam da gente. Isso também é trabalho. Mesmo quando a gente não consegue mexer um músculo do corpo, a resignação que a gente vai demonstrar com um olhar aquece o coração de quem está do nosso lado. Faz a pessoa se sentir feliz, porque mesmo na hora de maior dificuldade, na hora do nosso maior sacrifício, nós estamos demonstrando que estamos tranquilos, que estamos em paz. Até nessa hora. Isso é trabalho também. Então, para que a gente faça se tornar real como trabalho, basta a gente cultivar o bem e transformar o mal. Outra linha da música: cultivando o bem e transformando o mal. Emmanuel, no livro Vinho de Luz, capítulo 62, fala para a gente o seguinte: o bem é o único dissolvente do mal. O bem é a única coisa que é capaz de dissolver o mal. Interessante a palavra do Emmanuel, que está em conjunto com a letra da música, porque hora nenhuma fala assim destruir o mal, fala assim dissolver. E dissolver da química quer dizer mudar de estado físico, alterar quimicamente uma substância.
dissolver. Eu posso dissolver açúcar em água. E as partículas vão estar ali, misturadas na água, para ter uma utilidade posterior. É transformar. Não é aniquilar, não é destruir. É transformar, porque o mal, gente, não é uma entidade cósmica externa ao ser humano. O mal está aqui, ó. É o não seguir as leis de Deus, isso é o mal. Isso é o mal. Então, quando a gente quer combater o mal, vou colocar umas aspas bem grandes, porque o mal a gente não combate, a gente transforma. O mal é a ação produtiva, improdutiva perante as leis de Deus. O mal é essa ação improdutiva. O bem é a ação produtiva. Para transformar uma terra árida, seca, que não cresce nada, em algo produtivo, eu tenho que trazer o trabalho, eu tenho que trazer a renovação. No caso, no nosso coração, a gente traz a água de Cristo. Traz a água de Cristo para umedecer o solo seco dos nossos corações. Isso é fazer o bem acontecer. Então, assim a gente vai conseguir transformar o mal e é dentro da gente. Não adianta ficar apontando o dedo para o semelhante, porque cada um tem que cultivar a terra do seu próprio coração e assim vencer o mal que tem dentro de si mesmo. Cada um. Não adianta apontar o dedo. Quando a gente eu vi como criança, quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para a gente. Então, vamos tomar cuidado com isso. Repartindo o pão, compartilhando a paz. É uma outra forma a gente trazer o bem. Repartindo o pão, compartilhando a paz. Paulo de Tarso, Paulo, apóstolo de Jesus, ele nos trouxe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1860, Paulo de Tarso, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Paulo está falando o seguinte: praticar a caridade é compartilhar a paz. Praticar a caridade é compartilhar a paz. É isso que a gente faz. Quando eu estou ajudando alguém, eu estou compartilhando a paz. Por isso que essa casa espírita, esse local sagrado, tem no primeiro nome a palavra fraternidade, porque a gente está tratando os amigos abnegados, encarnados e desencarnados que aqui trabalham, estão praticando a caridade, estão trazendo essa fraternidade irrestrita a irmãos que não conhecem. Então, estão compartilhando a paz. E a gente compartilha a paz, de acordo com a música, que vai ser o roteiro do nosso estudo, estendendo a mão àquele que sofre mais. O ser humano, nós temos um problema. Assim como a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, assim como a gente acha que o carro do vizinho é mais bonito que o meu, assim como a gente acha que o filho do vizinho é mais inteligente, mais educado, a gente usa o mesmo raciocínio para achar que o meu sofrimento é maior que o do vizinho. A minha dor é maior que o do meu semelhante. Deus dá a cruz que cada um consegue carregar. Dá a cruz que cada um consegue carregar. Então, mesmo quando a gente está em situações extremamente difíceis, nós ainda podemos estender a mão para o semelhante, porque tem gente no mundo que sofre mais que a gente. E tem pessoas que sofrem mais do que nós. Então a gente pode estender a mão para esse irmão que está passando por dificuldade. E a música termina com o seguinte: e assim virão os novos tempos
de amor. A gente acha às vezes que o mundo está acabando, está uma porcaria, está muito difícil. Existem sinais dos tempos hoje, no nosso dia a dia. Eu não vou falar dos sinais morais apenas de cada um, vamos começar dos sinais físicos, biológicos. O dente ciso, aqueles quatro últimos lá no fundo da boca, são comuns pessoas que estão nascendo sem esses dentes. Eles são extremamente necessários quando nós comemos alimentos pesados, principalmente alimentos fibrosos, como carne vermelha, que nós sabemos que é bastante danoso no campo espiritual, quando nós nos alimentamos da carne vermelha em excesso. Então, o dente ciso já não estão nascendo, quer dizer que não tem. Muitas pessoas que estão nascendo hoje estão nascendo sem esses dentes cisos, que são essenciais para a gente ter uma alimentação, uma dieta basicamente de carne vermelha. A esse mesmo respeito, existem crianças que estão nascendo, que quando colocam carne vermelha na boca pela primeira vez passam mal. Às vezes a carne vermelha está misturada com a papinha. A criança não consegue se alimentar da carne vermelha. Os espíritos dizem que esse é um sinal de evolução espiritual do nosso planeta. Quer dizer que todo mundo tem que virar vegetariano da noite para o dia? Absolutamente não. Absolutamente não. Cada um tem o seu tempo e a sua necessidade. Hitler era vegetariano. Chico Xavier, de vez em quando, comia o bifinho dele, falta proteína. Cada pessoa tem o seu tempo para evoluir, inclusive o corpo orgânico, o corpo físico. Além disso, nós temos uma geração de jovens com menos preconceitos, que aceitam as diferenças. Nós temos jovens nascendo que respeitam o ser semelhante, independente do tom de pele, da condição financeira, independente do sobrenome, independente da roupa que vestem. Temos jovens aí nascendo com a luz dentro do coração. O mundo, ele não está perdido. Como muitos aí costumam dizer. A Terra, e principalmente o Brasil, é um hospital. Até todos os doentes do planeta se curarem, aqui vai ser a casa do Evangelho de Jesus, onde os enfermos encontrarão saúde. Os doentes encontrarão a pureza e a purificação do seu corpo físico, onde todos aqueles que choram serão consolados. Porque Jesus, que escolheu o Brasil para ser a pátria do Evangelho, que é o caminho, a verdade e a vida, nos deu uma missão, a de nos melhorar para sermos felizes e auxiliar por meio da caridade o nosso semelhante. Não nos esqueçamos de Jesus. Muito obrigado, gente. Ótima tarde a todos.